Nesta terça-feira, dia 26, Augusto Aras chegou ao fim do seu triste mandato no comando da Procuradoria-Geral da República, PGR. Ele não vai deixar saudades. Indicado por Jair Bolsonaro em 2019, depois reconduzido ao cargo, ele desempenhou um papel pior até do que o de Geraldo Brandão, que ficou famoso como engavetador geral durante o reinado tucano de Fernando Henrique Cardoso. Augusto Aras marcou as suas duas gestões como bajulador geral do fascista no poder. O agora ex-PGR não fez nada para incomodar o capetão. Durante a pandemia da Covid-19, que matou 700 mil brasileiros e deixou milhões de sequelados, ele acobertou as ações criminosas do ex-presidente negacionista. Sequer levou em conta o relatório final da CPI da Covid, que sugeriu incriminar o genocídio. Augusto Aras também ficou em silêncio diante dos ataques do golpista ao Supremo Tribunal Federal e às instituições democráticas do país. Nunca levantou sua voz em defesa da democracia e da Constituição. Sempre se comportou com total servilismo diante do fascista Jair Bolsonaro. Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, coordenada pelas estudiosas Heloísa Machado e Luísa Ferraro, comprovou que, entre 2019 e 2021, a Procuradoria-Geral da República foi autora de apenas 5 das 290 ações ajuizadas no Supremo Tribunal contra os atos do Poder Executivo, do Governo Federal. Foi a menor taxa, somente 2%, desde a promulgação da Constituição de 1988. Como bajulador do ex-presidente, Aras arquivou mais de 70 pedidos de inquérito. Sua atuação foi tão vergonhosa que até subprocuradores gerais da República lançaram, em agosto de 2021, um manifesto criticando a sua omissão. Aspas, na defesa do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, de seus integrantes e de suas decisões, deve agir enfaticamente o Procurador-Geral da República, que, como Procurador-Geral Eleitoral, tem papel fundamental como autor de ações de proteção da democracia, não lhe sendo dado assistir passivamente aos estarrecedores ataques àquelas cortes e aos seus membros, por maioria de razão, quando podem configurar crimes comuns e de responsabilidade e que são inequívoca agressão à própria democracia, pontuou o manifesto. Com a derrota do seu mito, Jair Bolsonaro, nas eleições de outubro passado, o oportunista até tentou mudar sua imagem para ver se conseguia se manter no cargo. Até criou um grupo na PGR para responsabilizar os envolvidos na ação terrorista de 8 de janeiro em Brasília. Também tomou outras iniciativas, como a da investigação da ação da deputada pistoleira Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Tudo isso na tentativa de seduzir o presidente Lula. Em meados de agosto, Augusto Aras foi ao Palácio do Planalto para se colocar à disposição no sentido de seguir no cargo, de seguir no posto. Esses gestos, porém, não enganam muita gente, a não ser os que padecem daquele velho cretinismo parlamentar e de outros tipos de cinismo diplomático. Como escreveu Bernardo Melo Franco no jornal O Globo, Aras já vai tarde, aspas. Nomeado por Jair Bolsonaro, ele lavou as mãos enquanto o capitão sabotava as instituições e conspirava contra a democracia. Mais do que um engavetador, foi um acobertador geral dos crimes presidenciais. O procurador usou do cargo para proteger Jair Bolsonaro do alcance da lei. Em sua gestão, o Ministério Público Federal se tornou um peso morto em Brasília. Não fiscalizou, não cobrou e não denunciou os donos do poder. O jornalista lembra ainda que o fascista definiu sua relação com a ex-PGR como amor à primeira vista e que foi correspondido nessa paixão. Aspas, Aras se omitiu quando Bolsonaro incitou sua tropa contra a justiça eleitoral. Fez vista grossa quando o governo fichou acadêmicos e usou uma lei da ditadura para perseguir opositores. Barrou a abertura de inquéritos por improbidade e suspeita de corrupção. Na pandemia, sua inação foi ainda mais gritante.
ele silenciou diante de ataques à vacina, à máscara e ao distanciamento social. Fechou os olhos enquanto o governo torrava dinheiro em cloroquina e deixava faltar oxigênio em hospitais. Por fim, sentou-se sobre o relatório da CPI da Covid, que empilhou provas contra o presidente, finalizou o jornalista. Como ele mesmo observou, já vai tarde, não vai deixar saudade nenhuma Augusto Aras, o bajulador geral da República.